No vídeo de hoje, eu conto como foi o meu parto de gêmeos, com emoção, um parto normal e uma cesárea. É isso mesmo, tudo em um combo só. Confira os detalhes, o trabalho de parto, a bolsa estourada, a emoção e a tensão do parto. Bora lá? Bom, acordei por volta de 1 da manhã de uma quinta-feira para ir ao banheiro. Junto com o xixi, ouvi um barulho. Ploft! Na época, estava com 35 semanas e 6 dias. Achei estranho e fui analisar melhor aquele xixi, pois tive a impressão que a bolsa havia estourado. Não estava tendo contrações, ou pelo menos não as tinha identificado. E como a bolsa estourou justamente dentro do vaso sanitário, fiquei em dúvida se era apenas xixi ou se havia líquido amniótico. Nunca olhei tanto para o conteúdo de um vaso. Meu marido havia chegado em casa à meia-noite depois de um chopp com os amigos. Relatei o acontecido e ele, mesmo olhando o vaso, achou que não era nada. Continuei encucada com aquilo e fui pesquisar no Google, mestre dos mestres, quando o assunto é esclarecimento de dúvidas. Qual a aparência do líquido quando a bolsa estoura? Em alguns resultados de busca, li que o líquido era transparente, levemente esbranquiçado, tipo água de coco, e que o cheiro se assemelhava ao da água sanitária. Era exatamente o que eu via e sentia na minha frente. Fui deitar, mas depois de alguns minutos comecei a sentir um desconforto de tempos em tempos. Eram as contrações, que começaram dessa forma, um leve desconforto. Achava que era, mas não estava muito segura. O desconforto não passava e, por isso, por volta de 4 horas, decidimos ir para a maternidade. Nos arrumamos e pegamos alguns documentos e exames. A mala de maternidade já estava pronta e, quando íamos saindo de casa, meu marido achou que era desnecessário levá-la. Ele realmente não acreditava que elas estavam para nascer. Insisti para levarmos, já que o único trabalho que teríamos seria trazê-la de volta. Lembro que no caminho para a maternidade, o desconforto aumentou e falei: nós não voltaremos para casa hoje. Ali tinha certeza que estava em trabalho de parto. Ainda assim, não sentia dor, mas um desconforto maior. Como era de madrugada, ele achou melhor não ligar ainda para a obstetra. Queria confirmação médica. Estava realmente incrédulo de que era a nossa hora. Quando chegamos na emergência da maternidade, o meu marido foi estacionar enquanto eu relatava para a atendente o que estava sentindo. A impressão que tive foi que elas acharam que eu estava muito tranquila e sem contrações para estar em trabalho de parto. Elas não riram não, mas acho que não levaram muita fé. Depois de uns 10 minutos, fomos atendidos. A médica pediu para eu falar um pouco sobre o que havia acontecido e o que estava sentindo. Fiz um breve relato de tudo e ela concluiu que não devia ser nada, mas que de qualquer forma ia realizar o ultrassom para saber se estava tudo bem. Quando ela foi fazer a ultrassom, tomou um susto, porque já estava vendo o cabelinho da Alice. Elas estavam a caminho. Estava com 6 centímetros de dilatação. Ela perguntou se havíamos ligado para a nossa obstetra e, como não, fez a ligação para que ela pudesse chegar a tempo. A Alice estava encaixada, mas a Lara estava bem em cima, em posição transversal. Meu marido ligou para os pediatras. Isso, no plural, porque no parto é um pediatra para cada bebê. Não havia quarto disponível, e se o trabalho de parto não estivesse tão avançado, seríamos transferidos. Quando meu marido ligou para minha mãe para avisá-la que estávamos na maternidade e as meninas para nascer, por volta de 5h30 da manhã, ela achou que era trote e desligou. Só depois, quando realmente acordou e as meninas já haviam nascido, retornou a ligação. Os obstetras haviam chegado, sim, no plural. Parto de gêmeos é tudo em dobro: 2 bebês, 2 obstetras, 2 pediatras, só o anestesista que foge à regra. Basta um, já que quem toma anestesia é a mãe, não o bebê. Quando eu já estava no centro cirúrgico, chegaram os pediatras e o anestesista. Quase que tiveram que acionar os de plantão da maternidade. Mas o trânsito tranquilo da madrugada colaborou para que todos chegassem a tempo. Um pano é colocado na altura do nosso tronco, formando uma cortina, e atrás dele é o campo cirúrgico, onde ficam os obstetras e demais profissionais. Recebi anestesia. Tinha certo medo, mas achei bem tranquilo. Fiquei o tempo todo acordada e acompanhando a movimentação. Chegada a hora. Are you ready? Fiz força na medida em que recebi esse comando e a nossa primeira gêmea nasceu bem rápido.
Alice nasceu às 6h13, com 2,280 e 44 centímetros, de parto normal. Lembro que nessa hora o meu marido, mesmo tirando foto com ela nos braços, quase não sorria. Ele ainda estava muito tenso para que tudo desse certo no nascimento da Lara, que não estava em uma posição ideal. Ali, na hora, tivemos que decidir se insistiríamos no parto normal para Lara ou se faríamos uma cesárea. Depois de alguns segundos, ficamos com a segunda opção. Fiquei ali só ouvindo a conversa entre os médicos e os barulhinhos dos equipamentos que monitoravam a pressão e batimentos cardíacos da Alice, rezando e procurando emitir boas energias para que tudo desse certo no nascimento da Lara. A tensão pairava no ar. Como a posição em que a nossa segunda gêmea estava não era das melhores, os minutos pareciam horas. Lara nasceu às 6h35, com 2,205 e 44 centímetros. Tudo perfeito. Sempre tive um certo medo do parto, que restou vencido depois dessa experiência. Tirando essa tensão em relação ao nascimento da Lara, achei as outras etapas do parto bem tranquilas e melhores do que o meu imaginário desenhava. Agora sim, podíamos sorrir aliviados, as nossas duas princesas estavam ali conosco e com saúde. Sem dúvida, é um momento único e, por mais clichê que seja, é um dos mais emocionantes da vida. Ter ali nos braços 2 vidinhas, 2 coraçõezinhos, 2 pinguins de gente, é um sentimento absurdo. Gostou de conhecer a nossa história? Deixe seu like pra gente saber. Tchau.